Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui novamente a este nosso espaço. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do canal. Eu estou super empolgado, a primeira aula deu muito certo, sabe? Foi uma coisa assim impressionante. Nós já estamos aí com quase 300 inscritos. E aí, como a gente sonha alto, eu já sonho lá com 1K, com 1000 seguidores até o final de maio. Vamos junto! Você que é meu aluno, você que me conheceu agora, compartilha com seus amigos, vamos viralizar esses conteúdos e levar eles para os confins aí, para os lugares mais distantes e ajudar as pessoas carentes, as pessoas que não têm o acesso que nós temos, a facilidade ou a disponibilidade que nós temos. Beleza? Posso contar com vocês? Ative o sininho, curta o canal, compartilhe, fique à vontade, tá? Tamo junto aqui. A pergunta de hoje é: o que é pressão máxima de vapor? Esse termo ele é muito mal compreendido, então vamos aqui, vamos lá, vamos rápido aqui. É o seguinte, imagina que você tem água e acetona na mesma temperatura, certo? Água e acetona na mesma temperatura. Então olha só, se você deixa esses recipientes abertos, vamos imaginar que você partiu do mesmo volume das duas, dos dois líquidos ali, água e acetona. Acetona, a gente usa muito aí para removedor de esmalte, então eu peguei a acetona mais para facilitar mesmo a nossa vida. Depois de um certo tempo, vamos lá, com os recipientes abertos, você vai perceber que os dois líquidos estão evaporando, beleza? Os dois líquidos evaporam, numa temperatura X aí, temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo. Tá? Então o que nós vamos ter aqui, Depois de um certo tempo, o volume de líquido lá dentro vai ter mudado, vai ter diminuído. Faz sentido? Por quê? Porque teve evaporação. E aí o que acontece? Você vai ver que o volume de água líquida é menor do que antes, é fato, Mas se comparado com a acetona, no mesmo intervalo de tempo, numa mesma temperatura, o que aconteceu? Você percebeu que a acetona evaporou mais do que a água? Então, se eu vou pensar na acetona, vem comigo, eu estou pensando na acetona, ela não se despreende mais facilmente? Ela não tem uma capacidade de evaporação maior? Então olha só, eu quero relacionar essas três propriedades físicas aqui, tá? Uma delas é volatilidade. Então, se você pensa na acetona, vamos pensar aqui, tudo que eu vou fazer aqui, é para acetona. Beleza? Então o que eu vou ter aqui? A acetona, ela é o líquido mais volátil. Faz sentido para você ou não? O líquido mais volátil. Então se ela tem uma volatilidade maior, a acetona tem uma volatilidade maior. Se ela tem uma volatilidade maior, a temperatura de ebulição dela é menor. Tudo bem? A temperatura de ebulição ela é menor. Então, um líquido mais volátil, ele tem uma temperatura de ebulição menor. E, consequentemente, se ele é mais volátil, essa maior capacidade de evaporar, a gente costuma utilizar o termo técnico pressão máxima de vapor. Então, assim, se você está fazendo uma prova ali, uma prova mais superficial, entenda, quem é mais volátil tem maior PMV, só. Quem é menos volátil tem uma menor PMV, acabou. Tá? Então agora, vamos analisar isso. Essa pressão máxima de vapor, se alguém pedir para você definir isso, galera, definição, aí complica um pouquinho. Então vem cá, deixa eu te ajudar. Vamos imaginar que você inseriu um líquido aqui, só que agora o recipiente está fechado, certo? Se o recipiente está fechado, eu vou colocar um manômetro aqui, por quê? Porque vamos imaginar que esse momento aqui é o momento T0. É o momento em que o líquido vai começar a evaporar, certo? Então aqui imagine que a princípio tivesse um vácuo ali. Tá? Então esse líquido começa a evaporar. Então depois de um certo tempo, você concorda que o manômetro ele vai começar a registrar a presença de gás aqui dentro, no interior do recipiente. Por quê? Porque a água, o líquido ali, ele não está evaporando? Ele está evaporando, ele está evaporando, ele está evaporando. Então com certeza o manômetro, ele vai começar a aferir essa pressão ali dentro. A pressão do vapor nas paredes do recipiente, beleza? Tá, isso, esse manômetro, esse registro, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Só que você vai perceber que vai chegar um momento que ele vai parar de aumentar. Ele vai parar, ele vai registrando valores maiores,
Só que chega num momento, numa temperatura tal, eu estou pensando aqui numa temperatura, por exemplo, de 20 graus Celsius. Né? Então, ele foi aumentando, aumentando e chegou um momento que ele parou. O momento que ele para é o quê? É o máximo, naquelas condições. Então ali é a pressão máxima de vapor. Beleza? É ali. Tem qualquer líquido que você aquecer ele, né, numa temperatura tal, ele vai alcançar o equilíbrio em algum momento. Beleza? Professor, equilíbrio? Como assim? Essa situação aqui é uma situação de equilíbrio, onde você percebeu que a partir desse momento, macroscopicamente, você não vai perceber mais mudança. Né? Então o líquido ele foi diminuindo o seu nível até chegar em um certo nível, e a partir desse momento existe um equilíbrio entre a fase vapor e a fase líquida. Esse momento de equilíbrio é o que você chama de pressão máxima de vapor. Entendeu? Então, nesse momento, a velocidade de evaporação ela é igual à velocidade de condensação. Entendeu? Você atingiu um equilíbrio dinâmico. Na química, os equilíbrios são dinâmicos. Beleza? Então, subiu o manômetro até chegar em um determinado valor tal, e ali é a nossa PMV. Então, se você compara os dois líquidos iniciais, o que acontece? A 20 graus Celsius, submete os dois a essa condição aqui, tá? Coloca aqui 20 graus Celsius, primeiro você coloca água e registra o máximo, depois você coloca acetona e registra o máximo. O que vai acontecer? Olha só interessante isso aqui. A pressão máxima de vapor da água a 20 graus Celsius foi 17,5 milímetros de mercúrio. Enquanto que o éter não, né, gente? Foi mal aqui, ó. Enquanto que a acetona, né, anotei errado aqui, enquanto que a acetona, ela tem nessas mesmas condições, gente, da água, ela alcançou um valor máximo de 185. Isso era esperado, por quê? Vamos voltar aqui, ó. Porque a acetona ela é mais volátil. Se ela é mais volátil, ela tem uma maior pressão máxima de vapor. Entendeu a parada? Então é lógico que você não tem que memorizar esses números, mas olha, isso aqui é só um exemplo legal, ó. Então nas mesmas condições, esse valor limite aqui, ó, para água a 20 graus Celsius foi 17,5. Enquanto que para acetona foi quanto? 185. Então a acetona é muito mais volátil. Isso num gráfico, como é que fica? Olha só o gráfico aqui. Entende que você tem a curva em verde, que é a curva... vamos lá, que gráfico é esse, né? Primeiro, pressão máxima de vapor em função da temperatura. Então, o que acontece? À medida que você vai esquentando o líquido em questão, vamos olhar só para uma curva dessa. À medida que você vai esquentando, você concorda que a capacidade de evaporar aumenta. Isso vale tanto para a água como para a acetona, para qualquer líquido. À medida que a temperatura aumenta, a PMV aumenta, certo? Beleza, agora quando você compara os dois gráficos, você vai ver que o líquido mais volátil, ele tem uma curva sempre mais próxima do eixo Y, entendeu? Sendo que numa mesma temperatura, faz sentido ou não esses números aqui, ó? Numa mesma temperatura, você concorda que o gráfico em verde, ele é do líquido mais volátil, a PMV dele é mais alta. Então sempre assim, toda vez que esse gráfico de PMV e temperatura aparecer para você no Enem ou numa prova em geral, o que você vai fazer? O líquido mais volátil é a curva que está mais próxima do eixo Y. Combinado? Certinho? Sem erro. Tá? Agora, um outro lance importante para a gente finalizar aí, ó, é a ideia de temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é muito importante. Primeiro, qual que é o significado de temperatura de ebulição? Significado. Muita gente não sabe. Professor, quando o líquido evapora. Gente, não é. O líquido evapora em qualquer temperatura. Então não é essa a definição. É quando solta bolinhas. Cara, não é essa a definição, tá? A definição é... O que é temperatura de ebulição? É quando a pressão máxima de vapor... Concorda que você vai aquecendo o líquido, ela vai aumentando. Ela vai, em algum momento, igualar com a atmosférica. Pensa como se fosse um jogo de pressões. Né, uma pressão vertical aí, no caso seria a pressão atmosférica, e pensa numa PMV como se fosse, né, um conflito aqui, ó, uma disputa entre os dois, né? É só para você ter uma noção mesmo, tá? Então aqui, ó, o que é temperatura de ebulição em qualquer prova que você for fazer? É quando a pressão máxima de vapor, ela iguala com a pressão atmosférica, beleza? Ok, então vamos lá, a nível do mar, olha essa tabela, a nível do mar.
Concorda que a nível do mar a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. 760. Então o que acontece? À medida que você esquenta a água, vamos pensar na água, pode ser? A 20 graus Celsius, concorda que a PMV da água é de 17, ainda é bem menor do que a atmosférica. Está em ebulição? Não. Aí você levou a água para 60 graus Celsius. A PMV da água foi para 150. Alcançou a atmosférica? Não, então não é ebulição. Agora, quando você chega em 100 graus Celsius a nível do mar, a PMV ela iguala com a atmosférica. E quando ela iguala com a atmosférica, o que nós temos? Temperatura de ebulição. Olha que massa, olha que legal. Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos levar essa água para um lugar mais alto. Vamos levar ela lá para La Paz, né? Vamos levar para um lugar mais alto, Monte Everest, alguma coisa assim. Quando você leva, importante essa ideia, né? Quando você leva para um lugar mais alto, a pressão atmosférica é o quê? Menor. Então, se a pressão atmosférica é menor, entendeu? Se isso aqui é menor, ó, é menor, para igualar é mais fácil. Pensa assim, tá? Se a pressão atmosférica é menor, para igualar é mais fácil. Por isso, num lugar mais alto, a temperatura de ebulição é mais baixa. Eu posso ter, por exemplo, a água ebulindo a 85 graus Celsius, a 88 graus Celsius. Então lembra, num lugar mais alto, a temperatura de ebulição é menor. Agora vamos pensar numa situação diferente. Agora, ao invés de diminuir a pressão, eu quero aumentar a panela de pressão. Para finalizar, olha para cá. Para finalizar essa aula, panela de pressão. Esse dispositivo, ele gera uma pressão maior. Por quê? Porque aqui você concorda que você tem a atmosfera, certo? E aqui dentro você vai ter uma quantidade imensa de vapor aprisionado. Entendeu? Então, além da atmosférica, você tem essa coluna de vapor. Então, isso simula um ambiente de altíssima pressão. Se você trabalha em pressões mais altas, para igualar ficou mais difícil. Então, por isso você vai ter que aquecer mais. Então, a panela de pressão, lá dentro da panela de pressão, como a pressão sobre o líquido é maior, eu vou ter uma temperatura de ebulição maior. Por isso que o alimento cozinha mais rápido, não é assim, gente? Porque a temperatura de ebulição ali dentro pode alcançar, por exemplo, 120 graus Celsius. Olha que massa. Show de bola, né? Então não se esqueça, um líquido volátil, ele tem alta PMV, certo? E, consequentemente, a temperatura de ebulição dele é baixa. Se eu levo esse líquido para um lugar mais alto, a temperatura de ebulição dele é menor. Se eu levo ele para uma panela de pressão, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição dele é maior, tá? Espero ter agradado a todos, né? Espero ter te ajudado muito. Muito obrigado pela atenção, né? Te espero aqui nos outros vídeos, tá? Até mais, valeu, tchau!